E aí pessoal, aqui que fala é o Vitor, estou com mais um vídeo para esse canal. E hoje pessoal, a gente está de volta aqui com a nossa série, tá? Pra ver quanto de rate a gente consegue ter sem perder nenhuma partida. E como vocês podem ver, a gente está com 307 pontos de rate, né? Então pessoal, infelizmente, eu gravei o vídeo da série, joguei 2 partidas e cheguei aos 300 de rate. E o vídeo corrompeu. Então eu perdi a gravação. Mas eu ganhei, eu joguei 2 partidas. Chegamos à marca de 300 de rate. Mas infelizmente a gente não tem como mostrar a gravação, tá? Então eu vou estar aqui gravando de novo. E vamos lá, vamos a partir dos 300 de rate mesmo. Então vamos lá pessoal, a partir de 10 minutos vamos ver o que nos aguarda. Chegamos na marca de 300 de rate, né? Caímos contra o Old Boy. Jogou B2, jogou B7. B7 não, B3. Vamos desenvolver o cavalo. Lembrando que eu acabei de acordar, então meu cérebro não tá lá essas coisas, né? Tá, ele vai querer fianquetar os 2 bispos. Eu deveria dominar casas centrais, né? Já que ele não tá dominando. Vamos jogar D5 então. Acho que é importante. Vamos fianquetar meu bispo. E vou fazer o roque. Jogou assim. Ele quer evitar meu cavalo C6, né? Bom, mas eu posso jogar cavalo D7. Cavalo D7 é um bom lance. E se jogar D4, eu acho que... Bom. Jogou assim. Eu acho que ele quer jogar D4. Já posso me adiantar contra isso, né? Jogando C5. Eliminando mais casas centrais. Esse lance perde uma peça. Porque ele não percebeu que quando ele move o cavalo, agora o bispo não defende mais o cavalo dele que tá no centro, né? E aí eu posso simplesmente tomar o cavalo dele. Então aqui ganhamos uma peça. E aí? O que ele vai fazer agora? Tá. Trouxe o cavalo e ameaçou o meu cavalo, né? Então ele ameaçou o meu cavalo aqui com o bispo. E tirou o cavalo dele. É uma ameaça bem sutil, né, da parte dele. Mas é claro que não vai funcionar. Porque agora eu posso fazer cavalo C6 voltando. Estamos bem tranquilos nessa posição. Eu posso jogar A6. Só que aí, pessoal, percebam. O cavalo dele, que tá em B5. Aliás, só tem um cavalo. E ele só pode estar em B5. Ele tá mal colocado. Porque ele não tá fazendo muitas coisas ali naquela casa de B5.
Então, quando eu jogo A6, tudo bem, é um lance útil pra mim. Mas é muito mais útil pra ele. Porque eu tô ajudando ele a melhorar o cavalo. Então, eu não quero isso, né? Então, aqui eu vou jogar simplesmente E5, dominando mais casas centrais. Agora, o D4 dele tá bem difícil de ser feito, né? Agora, eu vou seguir com o desenvolvimento. Agora, eu tô pensando se eu jogo bispo F5 ou se eu jogo bispo E6. Eu acho que eu vou de bispo F5 para poder colocar minha torre na coluna central. E o cavalo dele segue bem ruim ali, né? Tá. Agora ele quer melhorar o cavalo. Porque se eu tomo, ele toma de peão. Eu tomo, ele toma de cavalo. E aí melhora bastante as peças dele. Eu vou ficar com o peão isolado aqui. Hum, interessante esse lance. Só que se eu ameaçar o cavalo, ele não vai poder mais ir tomando aqui o peão, né? Tem esse ponto. Mas se eu ameaçar o cavalo, ele toma ameaçando o meu cavalo. Então acho que primeiro, eu vou tomar aqui uma vez. Não pode tomar de cavalo que eu tomo de peão, ganho uma peça. Tomo primeiro, ele toma de peão. Aí eu ameaço o cavalo. O cavalo tem que voltar para essa casa, que é bem pior, né? É muito ruim essa casa. E aí talvez eu vou ficar com o peão isolado mesmo. Bom, vou tomar uma vez. Ele deve tomar de peão. Tomar de cavalo perde uma peça, ou de bispo também perde uma peça. E agora eu vou ameaçar o cavalo dele. Para ele não poder tomar o peão voltando com o cavalo. O cavalo dele tem que voltar para ali e agora o cavalo dele tá bem pior na posição. E eu vou tomar uma decisão aqui. Se eu tomar o peão dele, eu vou ficar com um peão isolado, né? O que é um peão isolado? Peão isolado é um peão que, ó, depois que eu tomo, ele toma de bispo. Eu vou ficar com esse peão aqui, ó. Esse peão é um peão isolado. Por quê? Porque não tem peões nas colunas adjacentes a ele que protejam ele. Então ele vai ficar sozinho ali, só vai poder ser protegido por peças. É por isso que a gente chama ele de peão isolado, né? Em contrapartida, se eu jogar B6, ele vai tomar, eu vou retomar de peão e agora eu vou ter peões colgantes e não isolado. Só que assim, pessoal, eu vou jogar para ficar com o peão isolado mesmo. Por conta de motivos táticos. Por quê? Se ele capturar de bispo o peão, eu posso capturar de cavalo. Ele captura de dama e eu vou ter cavalo E4. Ameaça a dama e ameaça a torre. Não tem muito que ele possa fazer. Tá. E acabou pendurando aqui mais uma peça, né, pessoal? Eu vou simplesmente tomar a torre de cavalo. E agora tá bem pior, né? Porque antes ele já tava com uma peça a menos. E agora com a torre a menos vai ficar bem mais fácil de converter também, né? Agora eu vou voltar o meu cavalo, ameaçando a dama. Lembrando que agora eu tenho que ter cuidado, porque a dama e o bispo dele estão apontando aqui pro meu rei.
Então, se eu fizer um lance descuidado como tirar o cavalo, por exemplo, ele tira a dama do ataque e joga aqui. Aí eu tiro o cavalo ameaçando a dama e ele me dá mate. E aí simplesmente a série acaba, né? Pois é. Tem que tomar cuidado. Vamos ver pra onde essa dama vai sair. Lembrando que o cavalo dele segue mal colocado. Então é como se eu tivesse mais uma peça a mais ainda. Porque agora o cavalo dele só consegue voltar pra essa casa, que é bem ruim. Todas as outras casas estão ocupadas, né? Digamos assim. E agora eu tô ameaçando a dama. E o meu tempo tá muito ruim agora que eu vi. Não posso perder no tempo. E aqui, pessoal, ele tomou o meu peão, mas aí cai a dama, né? Eu vou tomar a dama dele. Agora eu vou tomar o bispo. Ameacei o bispo dele. E ele abandonou. Pois é, pessoal. Vamos lá, vamos ver a análise aqui da partida. Infelizmente, a gente vai ter que fazer a autoanálise, porque eu tinha gravado o vídeo anterior e eu tinha usado a análise nele, né? A análise diária. E por enquanto a gente ainda não tem a conta premium, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer a análise aqui pela autoanálise mesmo, tá? Eu vou deixar aqui a engine carregando, e aí quando tiver 100% eu volto. Então, pessoal, voltamos aqui, a engine carregou. E vamos lá, vamos ver como é que foi a partida. Jogou B3, né? Aqui tá dizendo que é o ataque Nizovic, Larsen. Joguei cavalo F6, G3 e G6. Aqui eu tenho quase certeza que era para eu dominar as casas centrais. Não? O que era para fazer aqui então? E5. Bom, mas aqui eu domino as casas centrais tal qual D5. E aqui é uma imprecisão. Agora diz que é um lance ok, tudo bem. Mas eu joguei com G6, bispo G2, e aí sim D5, dominando casas centrais, bispo B2 e bispo G7. Seguiu com cavalo F3 e eu joguei roque. E agora é um lance de livro. Jogou cavalo E5, que não é um bom lance, por quê? Porque quando a gente está jogando xadrez, pessoal, a gente aprende os conceitos básicos, que é desenvolvimento de peças, domínio de casas centrais e proteção do rei. Quando ele mexe novamente uma peça que ele já tinha movido na abertura, ele está atrasando esses objetivos que eu acabei de falar para vocês. E quanto mais ele atrasar isso, pessoal, mais difícil vai ser para ele. Porque eu não vou atrasar isso. E quando eu estiver pronto, eu vou atacar o rei dele. E esses tempos a menos vão fazer diferença, né? Aí, seguiu com cavalo D7, que é ok, não é o melhor. Aqui, ele só avançou o peão. Eu joguei com C5, querendo dominar mais casas centrais. Então, eu tô tentando sempre seguir os conceitos, tá? E aí, ele tirou o cavalo e tirou a proteção aqui, né, do bispo no cavalo dele. E aí, caiu a peça, eu tomei. E aí, jogou o cavalo B5. E aqui eu não queria fazer
um lance com uma 6. Porque percebam, pessoal, que o cavalo dele tá muito mal colocado aí. Porque, primeiro, ele não tá ameaçando nada. E se eu jogar a 6, eu vou estar melhorando o cavalo dele. Então não tem muito por que eu fazer isso. Talvez o computador diga que é um lance bom. Quer ver? É um lance excelente. Mas eu não faço esse tipo de lance, porque aqui eu tô só melhorando a peça dele. Então, ao invés de eu fazer isso, por que eu não desenvolvo uma peça? Ou então, pelo menos, volto o meu cavalo, né? Tirando ele do ataque do bispo. Joguei cavalo C6, que é um lance ok. Fez roque. E aí seguiu E5, dominando mais cartas centrais ainda. Então, sempre eu tô tentando seguir os conceitos, né? E agora eu tô com um centro do tabuleiro muito forte. E tá bem difícil agora pra ele. Jogou. Torre 1, trazendo a torre pra uma coluna central. Eu tirei o bispo. Normal. E aí jogou D4. E aqui tem toda aquela complicação. Porque se eu tomar, ele tomar e eu tomar, que eu acho que é imprecisão, deve ser mesmo. Aí ele toma de cavalo, melhora a peça dele. E aí eu tomo, e ele toma de bispo. Isso aqui, pessoal, é uma famosa posição de bloqueio. Porque quando eu tenho um peão isolado, ou seja, um peão que não tem outros peões para proteger ele aqui nas outras colunas adjacentes, significa também que as duas casas ao lado desse peão são muito fracas. Porque não vai ter como chegar outro peão aqui para defender essas duas casas. Isso também quer dizer que é muito bom colocar uma peça na frente de um peão isolado, porque não vai ter como expulsar ela com outros peões. Então, quando eu jogo essa posição, eu estou ajudando ele. Porque agora ele vai ter uma debilidade para ficar batendo, né? Ele pode jogar dama, dama F3 e assim vai, né? Dama F3, torre D1. E aí eu vou ficar tendo que defender essa ameaça. Então é por isso que eu não entrei nessa linha. Eu tomei uma vez. Quando ele retomou, eu ameacei o cavalo. Porque agora ele não vai poder tomar com o cavalo voltando. E aí, eu ameaço o cavalo. Ele tem que voltar o cavalo para essa casa, porque quando volta para cá, simplesmente eu ganho o peão dele. Eu posso tomar, sem preocupação. Então ele tem que voltar o cavalo para cá. E aí eu tomo o peão. Porque quando ele toma de bispo, eu posso tomar. Ele toma de dama e agora eu jogo o cavalo E4. Porque agora eu tô ameaçando a dama de bispo. Ameaçando a dama de bispo. E quando a dama sai, cai a torre. Então eu aceitei. Opa! Eu aceitei entrar na posição de peão isolado justamente porque eu tô ganhando material. Mas não seguiu dessa maneira. Na verdade, eu tomei o peão. Ele trouxe a torre entregando a peça, né? Ele não viu que estava sob ameaça do meu cavalo. Eu tomei. Tomou. Voltei ao cavalo, ameaçando a dama. E aqui ele não percebeu de novo que o meu cavalo ameaçou a dama dele, voltando. Tomei, tomou e tomei. E aqui ele abandonou, né, pessoal? Por quê? Porque não dá mais. Perdeu a dama. E ainda tá levando ataque agora no rei. E é isso aí. Acabou perdendo. E o que é que eu diria que dá pra dizer que pro cara melhorar o jogo dele, né? Cara, focar no desenvolvimento de peças. Não fique mexendo a mesma peça na abertura. Procure proteger o seu rei e dominar as casas centrais. Foi basicamente nisso que ele errou. O resto foi só punição. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Valeu!